Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesta, esse é um canal de astrologia. Se você estiver passando por aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva. Aqui a gente divide o poder dos vídeos, o conteúdo dos vídeos com o conteúdo dos inscritos. Você pode ir no postagens ou comunidades, não sei como é que aparece no seu celular, no seu tablet, e ver a parte escrita que sempre completa o que eu faço nos vídeos, o que eu gravo para vocês nos vídeos. Eu vou falar sobre astrologia mitológica que vocês pediram para eu dar continuidade e eu não consegui fazer a pesquisa ainda sobre os equinócios e os solstícios, mas tem algumas coisas que a gente sabe. Eh, São as viradas de estação e são os marcos de sobrevivência, de fertilidade e de reclusão, né? Se a gente imaginar o homem mais antigo, a importância que tinha, sobretudo no hemisfério norte, da chegada do calor, da chegada da primavera, como a primavera poderia representar para eles, que é invertido, para eles é em março, quando chega o outono para nós, para eles é a primavera, a importância de começar a esquentar e também as dificuldades do inverno. Imagina, a Europa vai ter uma crise de energia agora por causa da guerra do Putin. Eles estão começando a racionar energia, começando a racionar gás, vão ter uma valorização do uso do aquecimento a óleo, que não é tão bom, forte quanto o aquecimento a gás. Mas vão sobreviver, porque se você imagina como é que eram os castelos, era muito frio, muito, muito, muito frio. Morria muita gente, até porque também não existiam condições sanitárias perfeitas, mas a importância da virada das estações é uma importância de sobrevivência, o que elas representam em termos de agricultura, de fertilidade, de fecundidade, de prosperidade. Essa é a ideia, tá? E sempre a conexão do homem com o céu, e a possibilidade das estações se alternarem e de você poder programar a sua vida, o plantio, a colheita, e a gente dá na astrologia uma interpretação simbólica, né? Então você tem o período para plantar, o período para colher, o período para distribuir, o período para se recolher, tá bom? Mas são as festas pagãs que continuam aí. A nossa festa junina tem muito do Festival dos Celtas, que eu esqueci o nome. É muito, 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 muito. As fogueiras. O que eu me recordo de um escrito, tem que tomar cuidado na hora de pesquisar, porque eles não deixaram uma palavra escrita, então você tem que ir para uma fonte confiável. Mas parece que num dos festivais celtas, na verdade, eram duas fogueiras e as pessoas passavam entre duas fogueiras para se purificar através do fogo, através do calor das duas fogueiras. Mas tem muito, muito, muito. O paganismo nunca saiu daí. A igreja se apropriou de muitos símbolos e de muitos rituais. Bom, o signo de Touro, eu vou falar para vocês da mitologia de Touro, e quem puder, quem tiver condições financeiras e tempo, um bom passeio que eu não fiz, not yet, tomara que um dia possa fazer, é visitar a ilha de Creta, a ilha de Creta na Grécia, porque as ruínas são boas e seria a Creta do rei Minos. O rei Minos reinava em Creta e pediu a Netuno
que se chama Poseidon, Netuno. Pediu ao deus Netuno que lhe enviasse do mar um boi sagrado, para que ele mostrasse aos irmãos dele o poder que ele tinha, porque os irmãos tinham tentado usurpar o reino de Minos. E o Netuno oferece para ele um boi branco, divino, sagrado, e Minos, tomado de ganância, ele havia prometido a Netuno, ele havia prometido a Poseidon que ele sacrificaria num ritual o touro ao deus. Só que ele resolve enganar Netuno. Ele fica com o touro sagrado, ele fica com o touro mais bonito, ele fica com o touro especial, tenta enganar o deus Netuno e sacrifica outro touro muito bonito. E aí a punição de Netuno ou Poseidon vai ser que a esposa de Minos, que se chamava Europa, ela vai se tomar de amores pelo deus, pelo boi sagrado, pelo touro sagrado, e dessa união nasce o Minotauro. Então a punição do deus Netuno, do deus Poseidon a Minos é que a esposa dele vai se encantar, vai se apaixonar pelo animal sagrado, e dessa união nasce o Minotauro, que tem a parte de cima animal, ou seja, o raciocínio não existe, é animalesco, e a parte de baixo é humana. E aí vocês conhecem o resto do mito, Ariadne tentando ajudar Teseu, né, que foi matar o Minotauro, mas aí já é outro departamento. O que está em questão no signo de Touro é a questão da posse, a questão da possessividade e da ganância. Tem uma história, que é uma história de contos de fadas, que eu acho que traz a questão da ganância, que é a galinha dos ovos de ouro, que traz uma questão de querer mais e de querer, e por conta de querer mais, acabar destruindo o objeto que trazia riqueza, o objeto que trazia, que no caso não era um objeto, né, era um animal. Mas a ideia de que você, por querer mais e mais e mais, de não estar satisfeito com um ovo de ouro todos os dias, você acaba destruindo o animal que poderia te trazer uma vida tranquila. Na verdade, os taurinos que eu atendo dificilmente trazem a questão da ganância, porque se você é touro ou tem o nó do sul em touro e está procurando astrologia, você tem uma abertura para a espiritualidade e para conexão com a transitoriedade da vida, que você não vai se prender por objetos, não vai ter isso. Você pode, no máximo, reconhecer que você tem um pouco de vaidade. Acho muito difícil. Não, se você me perguntar quantas pessoas você atendeu, que você viu que por posse no sentido material, fizeram das suas vidas grandes dramas. Eu atendo há quase 34 anos, eu digo, duas. Sim, eu lembro. O resto não, duas pessoas. Duas pessoas, e mesmo assim tinha encrenca de vida amorosa. Tinha um lado escorpião, entendeu? Era posse, mas por causa daquela história de usar o dinheiro para punir a outra pessoa. Então era posse, mas
tinha um tempero ali que não era exatamente o objeto em si, mas o que ele representava para aquele casal e o desejo de punir a outra pessoa. Não dou, isso eu não dou, dou o resto, não dou. Lembro de duas. O que touro traz muito é o medo da mudança, né? Que aí, por mais que você tenha o reconhecimento da transitoriedade da vida, em alguns momentos dá um frio na barriga de experimentar o novo, né? Lógico que existem algumas coisas assim que eu vi que me impressionaram bastante. Eu vi pessoas tremendo por mudanças muito pequenas, tipo, você continua no mesmo trabalho, você vai simplesmente trocar de setor, você conhece todo mundo do setor novo, vai mudar de andar e você tem um faniquito. É, é, Então, eu vi algumas coisas com o Nó do Sul em Touro, com o Nó do Sul na casa 2 que tem uma necessidade muito grande de controle também, que eu falei, vai se tratar, porque não tem nada né, de ameaçador. Você conhece a empresa, você vai sair do 12º, vai para o 11º. Você já trabalhou com as pessoas com quem você vai trabalhar. Todo mundo está te esperando, você está sendo bem-vindo ou bem-vinda, coisas desse tipo. É, Então, aí é um pânico paralisante que quem olha de fora diz, uau, tem alguma coisa, porque é a necessidade do controle, mas eu já me acostumei a fazer o que eu estou fazendo hoje. Bom, legal, mas ter se acostumado com o que você já fez até hoje, para algumas pessoas é exatamente o problema. Eu já sei, já domino, eu quero outra coisa, porque eu estou me sentindo patinando, preciso aprender outra coisa mais desafiadora e não ficar com algo que eu já domino até o final da minha vida e não aprender mais nada de novo, né? As pessoas são diferentes. Essa história da galinha dos ovos de ouro, eu fico assim foi uma história que sempre me impactou quando eu era mais garota, né? Porque não é uma opção, além de ser uma opção gananciosa, não é uma opção inteligente, né? E os contos de fadas, eles ajudam a gente tanto quanto os contos, os mitos. Áreas que a gente dá a Héracles, que eu acho que é o melhor de todos para conseguir entender a força ariana, essa coisa de pegar a vida na unha. Tem duas histórias que eu gosto muito, que não são exatamente de Áries, mas entra a questão da identidade. Eu tenho textos em cima disso, mas eu acho que eu não publiquei aqui. Ah, Tem um que é maravilhoso, que é a Princesa e o Grão de Ervilha, e o outro é o Patinho Feio. São histórias de identidade. Quem é você? O Patinho Feio que se sentia menor, diferente, feioso, porque não é um pato, é um cisne. Então, o que está em questão é quem é você, e vai procurar a tua praia que você está na. Esse ovo veio parar no lugar errado, que é uma história belíssima, né? E graças a Deus com um final feliz. O Grão de Ervilha também tem um final feliz. Se eu não me engano, eu não tenho certeza do Grão de Ervilha, mas o Patinho Feio eu acho que é do Andersen. O Grão de Ervilha é uma princesa que o pai dela teve o reino devastado pelos irmãos, ela foge, atravessa não sei quantas florestas e pega vento, pega chuva, cai na lama, e quando ela chega num reino, o primeiro reino onde ela consegue bater na porta, ela se apresenta como uma princesa e a rainha olha para ela e diz: minha filha, você não aparenta ser uma princesa, mas recebe, quer dizer, a rainha pensa nisso, mas não fala isso. E aí recebe a moça, ela toma banho e a rainha manda colocar o grão de ervilha menorzinho do reino por debaixo de não sei quantos
lençóis de penas de cisne, de ganso, sei lá Deus. E no dia seguinte, quando a rainha pergunta para ela se ela tinha dormido bem, ela diz que não, porque alguma coisa por debaixo dos colchões tinha incomodado bastante. E aí é uma maneira da rainha reconhecer que ela é a princesa de verdade, porque uma plebeia jamais teria conseguido sentir o grão de ervilha. São histórias relacionadas com a identidade, né? Quem é você? Tem muitas histórias. Os contos de fadas ensinam muito pra gente. E sobre touro, tem um que eu acho que vale para qualquer signo do elemento terra, e vocês vão achar engraçado, mas é verdade, que é os três porquinhos, porque o tal do porquinho prático, que chama prático, né? Ele era Sol em Capricórnio, ascendente em Touro e Lua em Virgem. Os outros dois eram completamente avoados, e vão pedir socorro no porquinho que faz a casa mais sólida, mais estruturada e capaz de receber os outros dois, que são dois apressados e que não têm noção do perigo do tal do lobo mau. O prático vai lá e faz a coisa certa, do jeito como tem que fazer, leva mais tempo, não brinca, mas garante a vida dele próprio e a vida dos outros dois. Eu preciso de tempo para fazer mais pesquisa sobre essa questão do mitológico. O que eu trouxe para vocês hoje foi o Minotauro, mas tem a história de Hefesto, que eu quero trazer ainda sobre touro. As histórias de Escorpião são sempre as histórias associadas a grandes monstros, porque aí você tem a simbologia da sombra, daquilo que me espanta, daquilo que me horroriza. Eu vou trazer para vocês. Eu ainda vou gravar porque essa semana tem uma importância muito grande. A gente está finalizando Virgem. A dica para vocês até o dia 22 é resolver, organizar o máximo que vocês puderem em relação à questão profissional e à questão da saúde, que são as questões de Virgem. Porque mesmo com Vênus em Virgem, com Mercúrio em Virgem, o Sol está entrando em Libra. Então traz outras questões das associações, das parcerias, dos casamentos. Então tenta, mesmo que entre pelo signo de Libra à frente, mas tentem definir projetos profissionais, projetos intelectuais, cuidados com a saúde, porque sem saúde a gente não namora, a gente não estuda, a gente não trabalha, a gente não nada, entendeu? Então tem que ter uma saúde legal, uma cabeça legal, caminhar, fazer movimento, fazer uma dieta realmente saudável, tá bom? Eu devo estar gravando de novo, talvez na quinta-feira. Super obrigada por vocês ouvirem.